Obrigada por ter me recebido aqui no seu consultório. Eu sei que seu tempo é bem ocupado e a sua agenda quase não tem como encaixe. E eu fico muito agradecida com isso. E eu queria saber se você viu o vídeo da minha exclusiva que rodou no ar, e eu queria saber mais ou menos o que você acha. Me explicar do seu ponto de vista como psiquiatra forense. Bruna, primeiro eu que quero agradecer essa oportunidade de falar com você. Eu conheço seu trabalho, é muito bom, meus parabéns. A sua entrevista com o rapaz, sim, eu vi com muita atenção. E obrigado por esse convite, por poder, até eu vou tentar esclarecer da melhor forma que eu posso, da forma mais simples que eu posso, esclarecer o que aconteceu nessa chacina de Suzano. Culpar, assim, banalizar o que aconteceu ali em Suzano. Agora você pergunta, então o que foi? Exato. Que é alguma coisa muito grave. Bom, para que a gente, não há nenhum tipo de dúvida sobre isso que eu vou te falar. Os dois eram doentes mentais, os dois é loucura, somente a loucura pode explicar. Então vamos lá. Alguém que peca, entra numa escola, mata as pessoas a esmo, leva uma besta, leva machadinha, leva arco e flecha, desfere tudo isso, depois mata o outro, porque na verdade era um suicídio combinado, e se suicida. Vocês acham que isso é um comportamento normal? Então, eles falam de suicídio, mas na verdade o Talci, pelo que saiu do laudo, o Talci atirou no Henrique de 25 anos. Eles combinaram, mas eu vou chegar lá. Eles combinaram um suicídio por outra mão, digamos assim. É loucura, tá? Mas que tipo de loucura? E o que levou eles a fazer isso? Então, eu vou falar para você como que isso funciona. Ele é um psicopata? Não, nenhum dos dois são psicopatas, daqueles lá. Porque o psicopata não se mata. Ele não tem... psicopata nunca se mata, é uma das características básicas. Qual a diferença entre sociopata e psicopata? O sociopata, psicopata, loucura moral. Loucura moral é um transtorno. Loucura, então. sempre. Loucura lúcida. Transtorno de comportamento e condutopatia, que é o nome que eu gosto, são sinônimos. Por que doentes mentais? Porque, enfim, esse ato é um ato maluco. Agora, tem uma coisa interessante. Normalmente, o louco é um louco solitário. Você, por exemplo, um típico realengo, a chacina em Realengo, era um que entrou e fez. Quanto o da igreja aqui também, Sim, da catedral, da catedral em em Campinas, é um caso isolado, ele vai lá e faz, porque a loucura é uma coisa isolada. Agora você pergunta, mas como dois? É possível dois alucinarem e delirarem com o mesmo tema? Então, porque aí eu vou explicar. O suspeito me falou, inclusive no vídeo, que eu perguntei, tem alguma coisa, uma inspiração, uma obsessão por tiros em Columbine? Porque foram coisas muito semelhantes. E ele falou, com certeza, nós tivemos conhecimento do filme em 2015, e desde então ele ficou fissurado. Eu, nem tanto. Não, mas sim, mas não é essa, ainda são explicações simplistas. Tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, tá certo? Então, como que se chama isso? Isso é perfeitamente conhecido da psiquiatria forense, desde o século XIX. É a única forma de contaminação de loucura, chamada folie à D. Folie é loucura e D é dois. É loucura a dois. Quando aconteceu isso, eu logo no primeiro momento eu falei, folie à D. É loucura por contágio. E claro que quando eu vi, logo nos primeiros momentos, meia hora depois de ter acontecido, me telefonaram. Eu pensei que fosse o maior, o de 25 anos, contaminando o menor de 17. Porém, aí as coisas... Porque normalmente é isso. Porque na loucura 2, obrigatoriamente, tem um que é o indutor e o outro que é o induzido. E entre o indutor e o induzido tem que ter um grau de relacionamento. Por exemplo, chefe, subordinado, pai e filho, guru
e seguidor, porque senão não cai a folia D, não pega. E outra coisa também fundamental, na folia D, o indutor é o louco, que no caso é o menor, o de 17 de uma loucura. Obrigatoriamente, o segundo, o induzido, ele tem que ser um fraco. Ele tem que ser, entre aspas, um retardado mental, porque senão não entra a indução. Dois loucos que fizeram aquilo. Pois bem, aí aparece essa terceira pessoa, não é? Aí você pergunta, essa terceira pessoa é do mesmo nível dos outros dois? Não, não é. Porque este, se for de fato, agora vai ter julgamento, etc., apenas estão esse aparecendo... Só pra ficar claro, você está falando agora do suspeito. Agora do suspeito. Este tem algumas coisas que são interessantes, que certamente a polícia, vocês, jornalistas, vão ver e vão descobrir e vão chegar a alguma conclusão. Mas o que, na minha maneira... O que te chamou a atenção? Exatamente. Realmente pode ter mais um, dois. Não vai, na minha concepção, esse tipo de crime não vai muito além disso. O que seria? Se a pessoa não... Porque um fato é você ser louco, como os dois. Não dá para você deixar de admitir isso. O nome disso é folia D, então. Folia D. É uma Dos folia dois. D. Dos dois. Folia D com os dois. O terceiro suspeito não é isso. Não é folia D. O terceiro suspeito, se for e for classificado, por exemplo, como mentor e de fato for culpado, é um outro tipo de psiquismo. A loucura, ela está aqui. A normalidade está aqui. Entre a loucura, não é quando termina a loucura que começa a normalidade. A normalidade começa aqui. Da mesma forma que você tem a noite e você tem o dia. E você tem o que no meio? A aurora. Então, você, na natureza e na psiquiatria forense, a natureza não dá pulos. Então, você não tem loucura, normalidade. Você tem loucura, uma zona fronteiriça e a normalidade. Provavelmente, se tiver um terceiro, e esse terceiro não participou, ele fica na zona fronteiriça. Agora, o que é zona fronteiriça? Exato, o que é? Não é? O que é isso? Na zona fronteiriça habitam, veja, não estou falando que é esse rapaz, nem conheço e nem poderia falar. Eu estou falando teoricamente, se existir, obrigatoriamente ele está do lado de uma condutopatia, que é o nome que eu uso, que é sinônimo de psicopatia. Induzir a conduta dos Exatamente. Porque nunca se mata. Não existe fronteiriços dessa natureza que se matam. Eles se comprazem com a realização. É mais ou menos uma linguagem de leiga falando, seria tipo um recrutador? Eu achei que você usou um belo sinônimo, uma bela explicação. Um recrutador para as perversidades e de uma forma que não se envolva com elas, mas se compraz com a realização dela, ou seja, gosta daquilo. De fato, esse terceiro suspeito acharam provas contundentes, tanto que pediram a apreensão e internação dele, por ter provas muito chocantes contra ele. Então, ele de fato é o terceiro suspeito. Então, a gente não temos como afirmar que ele é um mandante, sim. Mas sim, ele tem, seja lá o que for, porque não tem como o senhor diagnosticar Sim, claro. Por problemas com CRM, ética da profissão, mas ele tem para deixar claro para as pessoas, ele tem uma outra doença. Não, se houver um terceiro fora dessa folia D, porque podia ser folia 3, loucura 3. Mas no caso não foi porque eram dois que fizeram exatamente, isso. Dois que fizeram da mesma forma, se suicidaram, cometeram, enfim, todos aqueles atos que são absolutamente conhecidos e com enredo. Tinha um enredo. Por que enredo? Foi provado que eles estavam planejando desde novembro do ano passado. Mas isso é possível. Agora, por que enredo? Porque, veja, tinha uma besta, tinha arco e flecha, machadinha, coquetel molotov e bomba falsa. Não é? Então tinha um enredo. É um enredo de louco, não de psicopata. O psicopata, ele não entra, ele até
pode participar, mas não dessa loucura e acabar se suicidando. Então, veja, se houver um terceiro, eu volto a insistir, se houver um terceiro, há uma suspeita e tal, isso a justiça vai julgar. E esse terceiro for de fato incriminado, do ponto de vista técnico, ele fica na zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade. Posso ler um trechinho? Eu consegui ser... Entendi, compreendi. Eu posso ler um trechinho do que me veio? Pode, um claro. Documento sobre o terceiro suspeito? Pode. Para você, além do texto, pode. ter uma Vamos opinião. lá, tá. Me chocou muito, eu fiquei Tá bom, de o que verdade te chocou? abalada. Porque primeiro fala que o suspeito, ele teve uma conversa por WhatsApp com outro amigo e que ele fala que ele queria chamar a atenção da imprensa. E ele fala, nego que era meu amigo, até queria estuprar por crime e ficar mais pesado, e forçar os outros a se estuprar entre si. Tipo homem com homem, ia ser cabuloso, viado. Isso daí está onde? Isso tá ele que fala? Isso tá no depoimento que eu consegui. Tá. Mas ele que fala isso? Sim, mensagens dele. Agora veja, eu prefiro não comentar isso, porque isso ainda não tá alguma coisa. Isso aí você dá a publicidade, mas eu prefiro não comentar, porque se eu vou comentar, eu não posso comentar trechos. Tudo bem, eu mas precisaria isso ler. Que esse terceiro suspeito tem uma então, vamos lá. alguma psicopatia. Eu prefiro veja, eu prefiro falar assim para você. Se houver eu prefiro falar assim, que é a minha fala que vai se encaixar dentro de uma série de coisas que eu acho que você está pensando. Assim, se houver uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa de fato estiver se houver uma terceira pessoa, obrigatoriamente ela estará nessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade, que é a zona habitada pelos psicopatas. Aí, falas, computadores, exames, vida pessoal que é muito importante, são os antecedentes pessoais, exame psíquico direto mostrará com muita clareza. É o que eu posso te dizer. Pegar frases aqui e ali, eu prefiro não falar, porque eu preciso ter o total. Você precisa fazer análise psiquiátrica dele, por isso você não pode falar. Não, eu não vou fazer, então, vou. Mas para poder falar de alguém, sim. Entendeu? Frases, elas podem ser até significativas, mas elas precisam estar num contexto geral. Se não sabe como é que isso funciona, Bruna, pouco mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça. Tá certo? O quebra-cabeça, você tem uma série de peças. Essas peças, elas precisam se encaixar para formar uma imagem. Então, você pegar uma só peça, ou, enfim, um dado, ele pode ser até significativo, mas em perícia não se pode dizer. Por quê? Precisa esperar as peças se encaixarem para poder falar alguma coisa. Eu volto a insistir. Se for pego mais um, e esse um for dado como significativamente comprometido com os fatos, o que acontece? Ele deverá estar nessa zona fronteira entre a loucura e a normalidade. Ele estando nessa zona, qualquer psiquiatra forense que examine, ele vai ver uma série de coisas, porque não é um dado, não é uma fala, não é um comportamento que faz o diagnóstico. Terão muitas coisas do passado, coisas do presente, etc., que vão se compor nesse cenário todo. Mas, doutor, o senhor fez uma coluna, inclusive, eu acho que foi na Isto É, não foi? Falando que você estava preocupado com o nível dos psiquiatras forenses. Você tem medo de que possa ter uma má avaliação forense desse terceiro suspeito na Fundação Casa? Olha, não é que eu estava nessa Você está ainda. Eu estou e acho que ainda ficarei muito tempo preocupado com o nível da psiquiatria forense, porque, enfim, a formação, são muitas faculdades de medicina, muitos formados, e há uma improvisação imensa de psiquiatras clínicos na psiquiatria forense. Improvisação é mais ou menos assim, Bruna. Sabe o cardiologista clínico que sabe tratar do coração? E tem o cirurgião cardíaco também, não tem? O cirurgião cardíaco é uma coisa, o cardiologista clínico é outro. Os dois são cardiologistas. Agora, se você pegar um clínico e colocar para fazer cirurgia, ele não vai fazer nada.
Então, se você pegar um psiquiatra clínico para fazer psiquiatria forense, ele não vai fazer nada, e vice-versa. Ele vai dar Rivotril ou diazepam. E na perícia eu não sei o que ele vai fazer. Desculpa. Mas, enfim, ele na perícia eu não sei o que faz. O que ele pode fazer. Mas não é essa a minha preocupação. Essa é uma preocupação geral. Não é específica com esse caso. É uma preocupação geral quanto à formação dos psiquiatras forenses, entendeu? Então, eu não estou especificamente na Fundação Casa neste caso. Eu acho que a psiquiatria forense dos dias de hoje, e não só em São Paulo, em muitos outros estados brasileiros, ela é complicada. Mas eu acho que não é o momento de conversar sobre isso. Digamos que um dia venha ter um laudo, alguém venha fazer o laudo, você com foro de reportagem, você consiga esse laudo, você traz que nós vamos conversar sobre ele. Eu vou fazer isso com certeza, não tem dúvida. E, doutor, continua me explicando o que você achou do que você conseguiu ver, porque eu te cortei com essa pergunta, me desculpa. Não, eu achei uma cortou. pergunta um tanto quanto preocupante. Quando eu li a sua entrevista, eu pensei, puxa, porque se está tão preocupante vindo do Dr. Guido Palombo, então eu tenho medo, como cidadã, de que ele seja pessimamente avaliado e não tenha os devidos cuidados e que possa trazer risco, sim, de novo a uma sociedade. Olha, adorei essa sua colocação. É de uma pessoa responsável. Devia ser a preocupação de todos. Mas se você é preocupado, as pessoas ligadas a você são preocupadas, os jornalistas, os membros do Ministério Público, Sim. os juízes, os promotores, o desembargador, ficarem preocupados e terem noção que realmente isso precisa ser visto com muito cuidado, eu acho que a gente começa a mudar esse cenário de uma psiquiatria forense exercida muitas vezes, eu não quero generalizar porque tem muitas pessoas boas, exercida por pessoas que não são boas. Eu vou te dar um exemplo que você vai gostar. Você lembra de um caso, eu acho que deve ter uns 3 anos, daquele rapaz que matou o cartunista Glauco? Nossa! Lembra? Então eu vou te contar o que é erro de psiquiatria forense. Ele matou o cartunista Glauco, delirando, alucinando, estava louco completamente. Não só de tomar drogas, como também loucura pessoal dele, que agravou, etc. O que ele foi lá? Pegou, foi delirando, alucinando na casa do Glauco, pediu no delírio dele para reconhecer o irmão dele como se fosse Jesus na terra, etc. Não deu certo, pegou e matou. Tá certo? Pegou, matou como um louco. Se ele não fosse louco, ele não teria feito o que ele fez. Pois bem, pegaram. Um psiquiatra forense analisou, falou, é doente mental, precisa internar. E de fato ele foi internado, tudo bem, tudo bom e tudo em ordem. Porém, quando estava na hora de liberar para a rua, chamaram um clínico improvisado. Esse clínico improvisado examinou, ele estava dentro de um hospital psiquiátrico, etc. Ele estava calmo, atento, colaborante, não estava alucinando, não estava delirando. O clínico o que fez? Não tem periculosidade, vai para a rua. O que está absolutamente errado. Como deveria ser? Deveria a periculosidade permanente. Esses indivíduos, quando eles voltam para a sociedade, eles não demoram para delinquir. O que aconteceu com o Champinha? Não, com o Champinha não, com esse que a gente está falando que matou o Glauco. Cadu. O que aconteceu? Ou matava ou morria, morreu. E isso acontece com todos os outros que são mal avaliados. Então esse é o medo que você manifestou, que eu tenho, que precisava também passar para o Ministério Público, para a magistratura, para os advogados. Então esse receio que você tem de ser mal avaliado é um receio real, mas eu penso que não é o momento ainda de ficar pensando, enfim, vamos ficar atentos. Pronto. Mas focando no terceiro suspeito, nesse menor que foi apreendido, sim, por 45 dias, provisoriamente, até ter o julgamento na Fundação Casa. Quais são os processos psiquiátricos? Porque quando você vai, ele tem transtornos psíquicos, não sei como fala. Psíquicos, psiquiátricos, tá correto. E não dá para você fazer diagnóstico, eu sei, mas
como vão avaliar do ponto de vista psiquiátrico? Qual vai ser a assistência? Se foi provado que ele é um mandante ou não, mas que... Qual foi, de fato, a participação dele? Porque isso já sabe que lógico. teve. Qual seria a melhor abordagem no campo da O que fazer com saúde ele? mental? Sim. O que fazer com ele? Bom, você toca num ponto, Bruna, que a gente poderia um dia, se você quiser, eu teria imenso prazer de conversar, que não seria hoje porque é do nosso tempo, que é mais para curto. Você toca num ponto extraordinariamente importante, que é justamente os crimes, os delitos dos menores de idade. Ele tem 17 anos. Exato. Mas tem saída. Eu garanto para você que tem saída. Acontece que as pessoas não estão pensando nesse tipo de saída. Hoje, obrigatoriamente, ela estará nessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade, que é a zona habitada pelos psicopatas. Aí, falas, computadores, exames, vida pessoal que é muito importante, são os antecedentes pessoais, exame psíquico direto mostrará com muita clareza. E esse for dado como significativamente comprometido com os fatos, o que acontece? Ele deverá estar nessa zona fronteira entre a loucura e a normalidade. Ele estando nessa zona, qualquer psiquiatra forense que examine, ele vai ver uma série de coisas, porque não é um dado, não é uma fala, não é um comportamento que faz o diagnóstico. De que ele seja pessimamente avaliado e não tenha os devidos cuidados e que possa trazer risco, sim, de novo, a uma sociedade. Olha, adorei essa sua colocação. É de uma pessoa responsável. Devia ser a preocupação de todos. Mas se você preocupado, as pessoas ligadas a você são preocupadas, os jornalistas, os membros do Ministério Público, Sim. Os juízes, os promotores, o desembargador, ficarem preocupados e terem noção que realmente isso precisa ser visto com muito cuidado, eu acho que a gente começa a mudar esse cenário de uma psiquiatria forense exercida muitas vezes, eu não quero generalizar porque tem muitas pessoas boas, exercida por pessoas que não são boas. Dele, porque isso já sabe que teve. Qual seria a melhor abordagem no campo da o que fazer com saúde ele? mental? Sim. O que fazer com ele? Bom, você toca num ponto, Bruna, que a gente poderia um dia, se você quiser, eu teria imenso prazer de conversar, que não seria hoje porque é do nosso tempo, que é mais para curto. Você toca num ponto extraordinariamente importante, que é justamente os crimes, os delitos dos menores de idade. Ele tem 17 anos. Exato. Mas tem saída. Eu garanto para você que tem saída. Se ele tiver 17 anos, ele vai fazer 364 dias de vida, um dia antes de fazer 18, ele vai para a inimputabilidade, que é um termo jurídico. Sim. E vai para a Fundação Casa, fica lá máximo 3 anos e vai para a rua, seja quem for. Ou seja, não tem extensão da pena nesse Nada, zero, não tem. Se ele esse mesmo indivíduo, praticasse esse delito um dia depois, ou seja, com 18 anos, ele poderia pegar uma cadeia de 30 anos, por exemplo, dependendo do crime, tá certo? Então, o que é? É aquilo que se chama maniqueísmo. Maniqueísmo é assim, é tudo nada. Eu não vou entrar em detalhes específicos, porque precisaria de elementos, etc. Não, eu estou ainda sempre no plano de vista teórico. Então vamos lá. Isto que eu estava explicando para você é alguma coisa assim, nada, tudo. Inimputabilidade, imputabilidade. Se você cair para 16 anos, dá na mesma. Com 15 anos, 364 dias, inimputabilidade, um dia depois, imputabilidade. Tudo, nada. Isso não existe na natureza. A gente não estava falando que a natureza não dá saltos? É a implantação da zona fronteiriça. Por isso, acho que entre a menoridade e a maioridade, que eu vou chamar de maioridade relativa, que vai dos 13 aos 17.
Entendeu? Do nascimento aos 12, nada. Não dá para você ficar culpando criança de 12 anos. Dos 13 aos 17, eu tenho a fórmula, o que tem que ser feito. E dos 18 em diante, normal como está agora. Mas tem que ter uma diferenciação dos 13 aos 17. E tem como. Quais são os sinais? Um monte. Não é os principais. Assim. Os principais dos condutopatas. Eu estou falando deles, volto a insistir que eu não estou falando nem dos condutopatas. Frieza afetiva, egoísmo, ausência de remorso e a vontade deformada. O que é vontade deformada? Eu quero coisas que as pessoas normais não querem. Você atira para ver as pessoas caírem? Não. Não. Mas na vontade deformada dos condutopatas, isso é possível. Isso é um prazer. É um prazer. Entendeu? Então essas características estão sempre presentes em todos os condutopatas. Então, qual o prognóstico desse tipo de patologia? Qual o prognóstico? Não posso falar. Por favor. Nasce assim, assim é, e assim permanece por quanto tempo viver. Não tem cura, porque não é adquirido por uma vivência dolorosa, enfim, um trauma infantil. Não, ele nasce organicamente com isso. Então, como fazer? Se você, então, a sua pergunta seria: os condutopatas, eles têm recuperação para voltar à sociedade depois que eles atravessam uma determinada linha? Exatamente. É isso? Não tem volta. Que claramente foi explícito de que eles foram baseados e obcecados e se esperaram em Columbine. Sim. Como isso vai afetar? Porque tem muitas pessoas, está tendo esses fenômenos de atentados aqui em São Paulo, no Brasil. Como isso pode afetar os outros? E como? Que leva a isso? A virar esse... Como ele pode ser um herói e ser explícito desse jeito, essa doença, sei lá, essa crueldade, sim, eu diria, crueldade. Como pessoa. E como que leva isso, o que leva isso a fazer outras pessoas seguirem? Boa, excelente sua pergunta. Primeiro, vamos, se você me permite, como herói, não. Nenhum desses daí são heróis. Eles estão heróis para heróis entre, mas são, veja, é bonito. A sua pergunta é importante porque ela aborda uma série de aspectos psicossociais. Primeiro, somente aqueles que têm cabeça deformada podem achar que esses indivíduos são heróis. Não dá para uma pessoa normal, sadia, íntegra, mesmo que tenha seus problemas mentais, as suas desavenças, os seus transtornos sociais, não dá para uma pessoa normal, mentalmente normal, achar que esses indivíduos são heróis. Para você admitir que esses indivíduos são heróis, você tem alguma deformidade. Não é possível você achar que distribuir maldade como distribuíram, ou seja, ou coisas menores, judiar de animais, por exemplo, né, e achar que isso é muito bonito, ou que são heróis aqueles que cortam o rabo de animal, que matam animal. Não é possível. E ainda nós estamos falando de seres humanos. Não é possível uma pessoa normal gostar de algo, né, nesse sentido. É impossível. Agora, ele pode não gostar, pode até achar que tudo isso é anormal, mas ele acha que são anormais, obviamente que são anormais, eles podem não fazer e não vir nunca fazer, por uma série de razões. O que nós temos nisso é o seguinte: você me perguntou, aconteceu aqui, aconteceu ali, foi tal. São atos, felizmente, absolutamente isolados. Porque entre você pensar, por exemplo, eu pensei, eu detesto meu professor, eu quero matar meu professor. Isso é muito normal o estudante achar que o professor é horroroso, ou que a filha achar que a mãe proibiu de fazer isso, aquilo, ela também é horrorosa, eu quero matar minha mãe. Mas entre você ter esse pensamento... Mas não é uma vontade real, não é uma forma de desabafo. Exatamente. Além de ser uma forma de desabafo, de você passar para esse tipo de desabafo, de ideia, para coisa real, existe um abismo que não dá para você pular. Nunca.
Não existe, isso não acontece. Agora, quem consegue atravessar esse abismo são só os loucos, e não são. Isso é uma coisa que eu vou falar agora, extremamente importante. Não vamos culpar a loucura. Nós estamos falando de loucura, porque nós estamos falando de uma coisa muito sui generis. Porque a loucura não é sinônimo de periculosidade. Eu quero deixar isso muito claro, preciso que você deixe isso claro. Por favor, claro. no seu programa, porque loucura não é, nunca foi e nunca será sinônimo de periculosidade. Da mesma forma que existem os humanos que não tem periculosidade, mas tem o que mata, o que rouba, o que assalta, os doentes mentais são apenas doentes. Por isso tem a frase do louco, todo mundo tem um pouco. Não é verdade? E esses doentes mentais, eles não são portadores de periculosidade. Agora, claro que tem alguns que são. Claro que tem alguns normais que são portadores. Então, loucura não é periculosidade. Mas para atravessar essa ponte, nenhum normal atravessa. Isso é preciso dizer. Isso é um ato de loucura. Qual o peso do bullying nisso? Porque agora tudo virou desculpa de que o moleque cometeu um assassinato, um massacre, atirou, fez um atentado na escola com os colegas porque sofria bullying. Não. Definitivamente não. Não vamos com ter atitudes simplistas de culpar bullying, ou porque brigou com o pai, ou porque teve uma vivência dolorosa ali. Não. O bullying não tem essa força. Essas vivências... Não é que é legal o bullying não, hein? Não, é péssimo, é péssimo. É horroroso. Mas ele não tem essa força de fazer isso se ele não tiver uma potência imensa dentro dele. Eu vou te explicar melhor, talvez seja uma boa imagem. Nós tivemos agora, infelizmente, esse problema gravíssimo lá em Brumadinho. O que era Brumadinho? Era uma potência imensa contida. Sim. Imensa, contida de barro, de dejetos, de aqueles materiais lá da mineração. Mas tinha uma potência imensa. Potência de fazer o mal. Se rompesse a barreira, como de fato rompeu, fez o mal como fez. Esses indivíduos que cometeram o delito, e quantos estiverem nele envolvidos, eles têm uma potência pessoal deles imensa para fazer o mal. Agora, aí entra o bullying, entra isso, entra aquilo, pode ajudar a quebrar a barreira e cair tudo. Agora, se não tivesse essa potência, aquelas barreiras, aquelas represas, lá não me lembro mais o nome, como é que eles chamam? Barragem, né? Barragem. Se não tivesse aquelas barragens, não teria destruído o Brumadinho como destruiu. E esses indivíduos, se não tivesse essa potência imensa para o mal dentro deles, não teria acontecido o que aconteceu.